Doutora, você sabe que a gente tem muita coisa pra falar. A gente vai tentar aqui em uma hora explicar e falar o máximo possível sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante, né? É um tema que, infelizmente, tá sempre aí nos jornais, né? E eu acho que pra gente começar, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre você. Você contou uma vez que você começou a atuar nessa causa exatamente por ter passado por um problema que tantas mulheres passam, que é a agressão. Sim, eu tive um relacionamento nada saudável, mas eu não sabia que não era saudável. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante da gente ressaltar. Gente, não importa, eu tenho 8 pós-graduações, mestrado e tudo mais. Então, em tese, as pessoas olham pra você e falam, nossa, você nunca vai passar por isso. Exato. E eu passei. E eu nem sabia que estava passando. E nesse relacionamento, eu tinha frases do tipo, se você engravidar e engordar, eu te largo. Mulher não pode ficar gorda porque tem que ter vaidade. Não se tem relação sexual com mulher grávida porque é nojento. Mentira. Juro. Então, tinha umas coisas, só que assim... Eu olhava, eu achava que isso era cuidado. Eu falei, acho que a pessoa tá cuidando do meu corpo, sei lá. Você nunca vai pensar na maldade. Né? Gente, sério, eu nunca pensaria numa maldade. Não sei, pode ser. A mulher não pensa, Não pensa, ainda mais quando você tá apaixonada, você tá amando, você não pensa. Só que a gente gosta. Exato, só que aí na hora que as pessoas começaram a ouvir isso, acabou. E aí eu tive um sonho, como toda mulher, e peguei um sonho, entra no cartão de crédito no dia 6 de setembro. Mentira. Juro, gente. Coloquei o dedo dele lá no celular dele, achei Ibis Jardins. E aí eu falei, quem mora em São Paulo e vai no Ibis Jardim? Não tem nexo, né? E só foi assim que eu terminei e consegui terminar, porque eu vi e ainda quase perdoei, porque ele falou assim, na hora que eu estava lá no hotel, eu tirei, fiquei de cueca, lembrei de você e não consegui. Mentira, ele falou isso? Falou, só que olha só como a minha mente foi longe. Aí eu falei isso pra psicóloga, eu falei, ele não me traiu. Aí ela falou, pelo amor de Deus, o ato de ter outra mulher colocar já não é traição? Óbvio. Aí eu, olha pra você ver o nível. E depois disso tudo, eu fui começar a fazer psicóloga, trabalhar, conhecer um pouco as mulheres e compartilhar a minha história e ouvir a história das mulheres. E aí que eu vi que isso era um tipo de violência. Quer dizer, então você separou pela traição e não pela violência psicológica que você sofria? Exato, porque eu não sabia que era violência, eu não sabia Depois que... você dá conta depois. Não, mas esse é o gancho pra Marcela e Dado. Por quê? Porque a Marcela, ela disse também que ela sofreu a violência psicológica. Ela negou, na primeira versão dela, que tinha sofrido algum tipo de abuso, de agressão. Então ela estava se como se fala? Tem até um livro que fala da negação. Ela estava negando o que estava acontecendo com ela. Mas ela teve um start. Eu quero que a senhora fale um pouco disso. Por quê? Marcela foi muito criticada por ter negado isso. A senhora também negou. E é bom que as pessoas saibam que é muito comum a mulher negar e mentir por causa do homem. Porque eles nos induzem a isso. É isso, doutora? Sim, além deles nos induzir, tem o fato também da gente não ter consciência do que é uma violência. Sim. A gente sempre entende que é só uma briguinha. Só que essa briga, ela pode ir muito além. E as mulheres, quando a gente tá vivendo um ciclo de violência, o ciclo, gente, é o seguinte, isso é algo que a gente estuda, tá? É criminologia pura. Então a gente é um estudo realizado dentro do direito do comportamento. A vítima, ela primeiro, vamos supor que você me chacoalhou, brigou comigo. Aí você chora, ele chega pra você e fala, amor, desculpa, eu perdi o controle, não vai acontecer mais isso. Você acredita? Aí se alguém ouviu falar, eu vi ele te batendo, fala, não, ele só tava nervoso, tá tudo bem. E você começa a negar, porque é o ciclo de violência. Isso é fato. Então isso acontece, gente, constantemente. E o maior medo das mulheres, inclusive, e eu tenho alguns casos da pessoa ir na delegacia, ter uma medida protetiva, depois voltar com a pessoa, e aí a vítima fala assim, mas doutora, como é que eu vou voltar na delegacia? A delegada vai querer me matar, porque eu fui lá, fiz eles trabalharem e eu mesma voltei e agora quero de novo. E acontece muito. Muito. Caramba. Isso pode acontecer, não tem problema. Não tem problema, gente. O ciclo de violência é algo que nós estudamos. Hoje nós temos uma portaria do CNJ, tá? Que é uma questão que a gente vai estudar a perspectiva de gênero, como tratar as mulheres para não revitimizá-las. O que é revitimizar? Toda vez que eu pergunto para a mulher como foi a violência, ela tem que descrever, ela revive aquilo. Com certeza. É como se fosse um assalto. Você tem que descrever todas as vezes a violência de um assalto. Gente, você chora, você lembra, você tem medo, você tem pânico. E a mulher é a mesma coisa. Então hoje, os juízes, os delegados, e eu posso falar aqui mais por São Paulo, porque infelizmente o Brasil inteiro não comporta essa estrutura, tá? Nós temos treinamentos para atendimento delas. Que é muito importante. E justamente de entender o ciclo de violência. Fala, Cadu. Doutora,
os sinais de alerta muitas vezes vêm de pessoas que estão ali ao redor, né? De um amigo, de um parente, né? É mais fácil, acho que no seu caso também, você teve alguns sinais ali, né? De pessoas próximas do que estava acontecendo com você. A mulher, ela identifica mais fácil quando a outra está sofrendo uma agressão em silêncio? Olha, quando você tem uma... Vou te dar o meu exemplo, tá? Posso falar de mim. A minha mãe começou a perceber que eu perdi o brilho. Eu sou muito brincalhona. Apesar de eu ser advogada, eu sou extremamente feliz, eu sou extremamente brincalhona, alta astral, espalhafatosa. Quando a minha mãe e a minha irmã começou a falar assim, você perdeu o brilho, você não tá mais brincando, tá acontecendo alguma coisa? E aí você fica, não, porque você não comenta isso com seu pai e com a sua mãe. Vocês não postam na internet nas suas dores, só posta, fui viajar pra não sei onde. E na hora que a sua amiga começa a se afastar de você, a sua mãe começa a ver que você não está indo mais no almoço de domingo, você começa a identificar um comportamento atípico, ou seja, que não é o normal, ali você começa a entender que está acontecendo algo de errado. Então esse é um sinal que uma amiga consegue reconhecer, que uma mãe consegue reconhecer. E aí sim é o ponto de... E é uma dica que eu dou. Não é perguntar o que você tem. É você começar a falar assim, teve um relacionamento meu, nossa, eu nunca te contei isso, que eu passei por isso, que aconteceu isso. Você já teve alguma coisa igual? Isso é interessante. Entendi. Porque eu e a Mônica temos colegas que passam, pessoas que passam por isso ou passaram, e é muito difícil a gente... Eu sou explosiva, e eu já começo, você é tonta, que é o pior modo, não é isso, doutora? É porque a pessoa se assusta e aí ela não quer mais expor a vulnerabilidade dela. E eu sei, gente, que é normal, porque eu já julguei, tá? Eu acho que eu já falei isso em algum lugar. Todos nós, eu acho, né? Você acaba de certa forma falando, pô, não é possível, ela é muito burra, não é possível. Deixa pra lá, não vou nem falar mais nada que a pessoa não quer enxergar, ela é burra. É isso mesmo, mas eu não sei o que acontece, que a gente sempre acredita que a gente pode mudar o outro. Então, não falar do jeito desse julgamento, porque senão a pessoa vai cada vez mais se afundar. Porque no fundo, ela entra por uma culpa interna que é impressionante. Ela fala, olha o que eu fiz comigo, as pessoas não vão me apoiar, que vergonha. E geralmente quando elas saem, ou quando elas vão denunciar, a primeira coisa que elas falam pra mim é, eu tô morrendo de vergonha. A culpa é minha. Olha o que eu tô expondo a minha família. Olha só, você fica com vergonha por uma coisa que você sofreu. Quem deveria ter vergonha é quem fez, quem agrediu, né? Olha como são as coisas, invertem, né? os valores. Como invertem, como conseguem fazer isso com a gente. Eu só quero voltar num ponto da entrevista, que a hora que a Monique pergunta, você sofreu a agressão? Eu acho que ela titubeia para responder. E isso, doutora, para as mulheres que estão achando que ela tá mentindo, que ela tá querendo holofote, isso é um perigo, porque as pessoas falam, ih, já tá mentindo. Isso não é um problema? Gente, são interpretações, né? A mesma coisa aconteceu com Cíntia Chagas, que falaram que eram lágrimas de crocodilo na internet, que ela não apanhou, que não aconteceu nada. E a mesma coisa a ela. Eu não posso afirmar que aconteceu ou não aconteceu. Eu tenho o seguinte ponto, tem evidências de lesões corporais, ou seja, as manchas no corpo dela, e tem alegações de ambos os lados e áudios de ambos os lados sem nenhum contexto, porque se eu sou advogada do dado, eu vou cortar com um contexto favorecendo o dado. Se eu sou advogado dela, eu vou fazer isso, gente. Então não tem como eu falar aconteceu ou não aconteceu. O que aconteceu é fato. Houve a lesão, eu não sei quem começou, quem não começou. A agressão teve. O ponto é, às vezes as pessoas pensam pra não chorar. Às vezes a pessoa pensa pra ter força pra falar. E às vezes realmente ela tá mentindo. Tá? São hipóteses que a gente não sabe, nunca vai saber. Exato. Vamos agora assistir um trechinho do dado do Labella, que ele fala em relação àquele lance da vassourada, que a mãe da Marcela deu uma vassourada nele pra afastar. Quebrou a vassoura. Quebrou a vassoura pra afastar ele da Marcela. Teria mordidas também, né? Enfim, vamos ver o que o dado fala sobre isso. Vamos ver. Mas assim, tem fotos e tal, mas tem um áudio que diz que você se defendeu afastando pelo pescoço, segurando pelo pescoço. Sim. A gente sabe que segurar pelo pescoço não é defesa, é ataque. Isso não vai contra você. Segurar pelo pescoço, eu não segurei ela. Afastar pelo pescoço. Eu não segurei ela. Mas não tem esse áudio? Mas então, eu afastei uma pessoa que estava descontrolada, unhando, mordendo, cuspindo, gritando. Eu afastei como eu pude. Eu fiz assim, peraí, dá licença, eu quero ir embora. Entendeu? Eu peguei minhas coisas para ir embora e fui embora. Foi isso que aconteceu. Só que é bom deixar claro que foram 2 dias. No dia da discussão do Sal, a Marcela, que houve o tapa na cara, que ela me agrediu, nesse dia,
a mãe dela e a própria Marcela pediram para eu ficar na casa. Pediram, por favor, não vá embora dessa forma, você está muito abalado. Eu ainda fiquei 2 dias na casa dela, 2 dias depois que a mãe dela surtou e começou a fazer o escândalo. A mãe dela teria também apartado uma briga de vocês e te dado vassourada. Isso aconteceu? A vassourada aconteceu também. Aconteceu na hora que eu estava segurando ela, porque ela estava completamente descontrolada, gritando. E eu estava segurando ela para ela parar, para conter as agressões. A Marcela também fala que você tentou com que a mãe não desse depoimento, falando das agressões e tal, e que você tentou que as duas mudassem o depoimento. Isso aconteceu? Cara, a Marcela fala demais, né? A gente trouxe todas as provas aqui, todas as evidências, áudio e tudo mais. Inclusive, é uma situação chata demais que, assim, eu não aguento mais ver essa história no feed. Imagina você que tá em casa que não tem nada a ver com isso. Então, assim, eu vim aqui na delegacia, que é onde a gente traz, né, as provas e as verdades. E em breve, depois de apurado, a gente vê a verdade saindo, né? E, inclusive, vai calar a boca de muita gente que tá aí na bancada de vocês. Na bancada, eu sempre acho que é na bancada. Será que foi pra você eu o tô me recado? sentindo, tô fazendo de vítima, doutora, quando ele falar na bancada de vocês, porque só eu estou na bancada aqui, a Mônica fica na... Esqueci o nome, quando você Púlpito. tá no púlpito. E o Léo também. Cadu na redação. Mas eu já dei minha resposta, eu não vou... Porque nada como os fatos. Contra fatos, Não tem eu argumento. acho que não há argumento. Olha só, eu queria só fazer um ponto aqui, doutora, fazendo uma advogada do diabo, digamos. Eu tô na discussão aqui com meu namorado, enfim, e eu tô lá querendo pegar no pescoço dele, eu, mulher. E ele, de fato, me afasta, me empurra, mas com a intenção de me tirar de perto. Isso pode ser considerado uma agressão? Gente, considerar uma agressão vai depender de quem recebe a agressão. É a mesma coisa de um assédio. Às vezes você acha que chamar você de ô filé, não é assédio, e tem gente que acha que é assédio. Gostosa. Tá? Gostosa, exato. O ponto é o seguinte, quando que eu vou entender que aquilo é uma agressão? Quando eu deixo uma lesão. Então eu vou te dar um exemplo, fica de pé. Você tá aqui querendo me agredir, tá me... quero chegar em você. Você tá em você. Eu vou fazer isso aqui? Ou eu vou fazer isso aqui? Eu posso até fazer isso aqui, mas eu vou... olha só, estendendo a minha... Já afastou. Isso é física, gente. Sim. Entende Sim. muito. Mas, por exemplo, se ele deu, então, um empurrão super forte nela e não aconteceu nada com ela, não ficou hematoma, ele pode alegar que não agrediu. Ele pode alegar que não agrediu, ele pode alegar legítima defesa. Isso vai ser alegado, porque a advogada dele com certeza fará isso, porque isso é o que a lei permite, são as teses de defesas que nós temos, tá? E vai falar que a agressão foi mútua para tentar descaracterizar a questão do crime de lesão corporal, porque é assim que a gente faz. Quando a gente alega agressão mútua, gente, só para vocês entenderem aí de casa, quer dizer que não se sabe quem iniciou a agressão e que essa agressão vieram de ambas as partes, portanto não tem como dizer quem é o culpado, tá? Esse é o ponto. E muito provavelmente essa vai ser a tese de defesa. O grande ponto é que na questão Maria da Penha, a gente envolve o ambiente familiar. Então, namorado entra em ambiente familiar? Entra também. Tá, irmão, mãe, sogra, no caso aí. E esse é o ponto que, quando você se defende, você tem que ter uma proporcionalidade da defesa. Sim. Então, por exemplo, você me dá um tapa, eu vou lá e te dou um tiro. Isso é proporcional? Não. Não é proporcional. Então, pro juiz e pra lei brasileira, não é considerado legítima defesa. Entendi. Mas só um ponto, você fez o exemplo com a Mônica, que é mulher, são 2 mulheres. A força de um homem, quando um homem afasta uma mulher, é muito maior, ou não? Não, gente, é exatamente onde eu vou chegar na conclusão. Então, por exemplo, eu como homem já sou mais forte, tá? Se eu vou afastar uma mulher que está descontrolada, porque existe sim mulheres que ficam descontroladas, que querem bater em homens, tá? Que batem, Que batem em homens. Eu não vou falar aqui que não existe, porque existe. Mas, gente, um homem, ele sempre, biologicamente, vai ser mais forte do que uma mulher. Não existe como. E você não afasta alguém, eu falei já isso, pelo pescoço, no sentido de você deixar um roxo aqui. Né? Porque foi o que estava na imagem. Aí ele alegou, mas ela estava descontrolada. Não estou discordando, ela pode estar, mas eu, Bruna, e aí eu estou dizendo dentro da área jurídica, tá? Não tô. Se um homem, o meu cliente vai afastar uma mulher, a primeira coisa que eu vou fazer para inibir um descontrole de uma mulher é segurar os braços. Claro. E não segurar o pescoço. Concordo. Óbvio.
Aí ele vai ter que provar que houve uma proporcionalidade, que não dava pra saber onde ele estava pegando, porque aí são os testes de defesa que exato, todo faz homem ou parte. qualquer parte vai alegar. Vamos ver agora mais um trechinho da entrevista da Marcela com a Monique Arruda. Ela fala da versão dela sobre as acusações e da briga, como aconteceu, segundo a Marcela. Vamos ver. Quando eu entrevistei ele essa semana, ele tinha ido à delegacia prestar queixa contra você por perseguição. Segue falando que você segue mandando mensagem para pessoas ao redor dele. Isso realmente está acontecendo? Por favor, eu tava do outro lado do oceano pra pensar melhor. Eu vou ir atrás dele. Quem tava atrás de mim o tempo todo era ele. Ele, a advogada dele, querendo que eu deixasse claro que eu fui a agressora, que ele só se defendeu. Ele é um homem de 1,90 de altura. Eu sou essa pessoa. Que agressão que eu posso fazer com ele. Foram 2 meses, né, de relacionamento e algumas, pelo menos o que a gente soube, umas 5 brigas. O que realmente aconteceu? Na noite que o vizinho chamou a polícia, o que realmente aconteceu naquele apartamento? Acabou sendo na manhã de sábado que acredito que foi o meu porteiro. Não sei muito bem o que aconteceu, porque tem Ipanema presente na esquina da minha casa, então foi algo muito rápido, muito rápido. E a gente já tinha decidido, você vai embora, beijo, tchau, cada um segue seu caminho, mas polícia é polícia e polícia quer fazer o certo. Naquele momento eu só queria me livrar daquilo, eu não queria ver ninguém em maus lençóis. E ele falou, isso vai ficar ruim pra todo mundo. E como ele tem um dossiê contra mim, eu também tenho. Então tá tudo bem, mesmo eu tendo ficado nesses 2 meses numa bolha. Longe das minhas amigas, porque elas estavam erradas. Longe da minha mãe, que depois que viu tudo, a gente acabou indo para Búzios para se afastar, para esperar a entrevista que a gente deu acontecer, porque depois da entrevista tudo ia ficar bem, a nossa vida ia seguir, os meus projetos iam seguir. E tudo parou. A minha vida financeira, amorosa, psicológica, tá estragada. E a dele tá ótima, porque ele tá sorrindo para as câmeras. Eu tô indo pra casa agora, vou pra delegacia, vou fazer o que eu deveria ter feito naquele sábado. O que você vai fazer na delegacia hoje? Maria da Penha, e com certeza que ele fique longe de mim. E, sinceramente, eu não desejo mal pra ele, eu desejo que ele seja uma pessoa melhor. Mesmo com a idade dele, como ele disse que ele tem maturidade agora, eu espero que ele tenha maturidade para não fazer o que ele faz há tantos anos. Você perdoaria o Dado? Eu nunca tive raiva, eu só tive pena. Então, pena não tem que ter perdão. A minha pena para ele é pena. Perdão eu perdoo qualquer ser humano, mas tenho pena dele. Olha, eu não sei vocês, mas eu achei que ela tava bem confusa aí nessa entrevista. E assim, uma coisa que muita gente fala, doutora, é o fato dela ter ido na delegacia na primeira vez, quando os porteiros ligaram, enfim, que ela foi pra delegacia, ela negou. E agora ela diz que quer ir para a delegacia, fazer a denúncia, entrar na Maria da Penha. Muita gente diz, e eu te pergunto, isso acaba descredibilizando a Marcela? Só para acrescentar, ela denunciou, tá? Ela já fez até o exame de corpo de delito, ela veio pro Brasil, ela chegou no sábado, na segunda ela foi lá, deu um novo depoimento. A mãe dela depôs também, porque aí foram buscar a mãe dela na sexta, a Marcela depôs na segunda, e ela já fez o exame de corpo de delito e pediu a medida protetiva. Gente, isso não tira a força da palavra da vítima, tá? Isso é muito importante, vocês, todas mulheres, saberem disso. Por quê? Porque a mulher tem ciclo de violência. Ela está perdida. Gente, é evidente que essa moça, a Marcela, ela não tá bem. Claro. Sim, Assim, claramente. Linguagem corporal. Sim. Basta você joga no chat GPT, vocês vão ver o chat GPT dando a linguagem. Os Ela tá braços. sempre aqui, ela treme, Impaciente, né? impaciente. A boca, né? boca. Então, assim, normal, bem, ela não tá. Agora, eu não sei se é resultado disso ou se é algo que, né, Sim. já se agravou com esses fatos. Mas ir na delegacia e falar, olha, eu quero mudar meu depoimento porque realmente aconteceu, não é nenhuma vergonha. Você não vai ser taxada de mentirosa. Por quê? Quando uma vítima chega na delegacia e fala, não, ele não me bateu, ela não tá acusando alguém. Ela só tá falando que não houve um crime. Se ela vai na delegacia e fala, não, ele me bateu, e depois ela fala, não, ele não me bateu, eu só fiz isso pra me vingar, aí é crime.
Entendi. Entendeu? Aí é crime, porque ela colocou um crime nas costas de alguém. Isso é crime. Então tá? a polícia entende que nessa primeira versão, mesmo que ela tenha negado, isso não tira a razão E não dela. importa se ela parecesse descontrolada, porque, como a senhora explicou, é o ciclo da violência. É isso que a gente não entende, né? Ela parece que tá mentindo. Ela desmentiu ali. Não, gente, é o ciclo, não é, doutora? É o ciclo da violência, gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Só entende uma mulher que está num ciclo de violência ou conseguiu sair dele quem já viveu. Quem não viveu, vai julgar, apanha porque quer, sabia que ele batia em mulher. E assim, todos os que eu já ouvi foram assim, acha que tem uma coisa diferente da outra e tal. Concordo plenamente que eu também já pensei nisso e já julguei. Mas quando eu vivi isso e eu me vi dentro de um lugar que eu não conseguia sair porque eu não me achava merecedora de ser amada por outra pessoa, que eu falava, aqui já tá ruim, mas e se eu sair daqui e ficar pior? Então, pelo menos no ruim, aqui na minha zona de conforto, zona de conforto ruim, eu já conheço. Sabe? Então é isso que acontece com as mulheres, mas todas vão julgar, como eu já julguei, sim outras mulheres. E tá? como a Marcela está sendo julgada, né, Cadu? Diga aí. Exatamente. Doutora, como funciona a medida protetiva? A mulher agredida, ela pode ir na delegacia da mulher ou em qualquer outra delegacia e ela já sai com a medida protetiva? Como que funciona? Em regra, você pode fazer um boletim de ocorrência de violência doméstica em qualquer delegacia. Todas as delegacias são preparadas para atender uma mulher, ou deveriam ser, tá? Por que eu falo preparado para atender uma mulher? Porque você tem que ter, sim, traquejo para tratar uma vítima de uma violência doméstica, porque não é uma violência de um estranho. É uma violência que ela tem medo, ela tem culpa, ela tem vergonha. Então tem uma série de aspectos psicológicos ali. Então por isso que tem que ter um preparo. Segunda pergunta sua, a medida protetiva não é determinada na hora, só se houver algo evidentemente grave. Então, houver um flagrante, por exemplo, que aí o delegado pode, ou se não tiver um juiz na comarca, ou seja, dentro do município ali, tá, que possa dar essa determinação. Hoje os delegados têm essa autorização de dar a medida protetiva, mas é algo excepcional. Entende-se que tem que passar primeiro para o juiz, apenas se não tiver esse juiz, aí sim o delegado pode conceder essa medida protetiva. O que é a medida protetiva? O que tem dentro da medida protetiva que protege a mulher? A medida protetiva, isso é uma coisa importante vocês saberem também. Você viu que ela fala que ela não quer que ele seja preso, ela só quer que ele se afaste? São duas coisas diferentes e as pessoas confundem muito isso. Sim, verdade. Medida protetiva é um ato administrativo, gente, em que você vai falar, eu não quero que ele entre em contato comigo, eu não quero que ele fique perto de mim. Por exemplo, eu não quero que ele se aproxime do meu trabalho, tá? Então tem uma série de coisas que você pode pedir na medida protetiva que é para sua segurança. Esses são alguns pontos, tá? Não entrar em contato, não mandar e-mail, não se aproximar, não telefonar. Isso é a mulher que determina ou é a justiça? Você pode pedir o que você quer. Por exemplo, eu tenho um caso no escritório que o meu pedido foi específico. Eu não quero que o ex ligue pra mãe, pro pai e pros irmãos dela, porque ele fica ameaçando contar coisas que não aconteceu ou que os pais não sabem, por exemplo, tá?